Se puder abrir a sua Bíblia, abra. Vamos meditar na palavra do Deus Todo-Poderoso. Buscando a Deus, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as minhas mãos. Como de banda e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. E no meu leito, quando de Ti me recordo, em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, que por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, Tua palavra foi lida, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, que Tu venhas falar ao nosso coração, segundo a Tua vontade, segundo aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã, ó Pai. Que possamos nos render cada dia mais. Toma-nos, Senhor, nas Tuas mãos e fala conosco, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podeis vos assentar. Um salmo muito lindo, onde fala de Davi, quando ele estava ali no deserto de Judá. E sabemos que a circunstância que cercava o Davi sempre lhe davam inspiração para orar a Deus. E nós vemos que ao contemplar uma corça em busca de água, né? Imagina você no deserto em busca de água. Quão terrível deve ser, né? E ele diz: como a corça suspira pelas águas, assim por Ti suspira a minha alma. E quando ele se abrigava numa caverna de pedra, ele declarou: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu abrigo. Quando ele pastoreou com cuidados as suas ovelhas, ele proclamou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No meio de uma tempestade de trovões, ele orou dizendo: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Assentado em seu trono real, exaltava a Deus, chamando-o de meu rei. Imagino Davi assentado com sua harpa, né? Louvando ao Senhor e abrindo seu coração diante dele. E ele sempre estava falando com o Senhor, sempre estava falando o que acontecia e sempre louvava ao Senhor. Esse texto do Salmo 63, ele vem do que acontece, do contexto que aconteceu em 2 Samuel 15. Foi o quê? Um momento da vida de Davi em que ele estava cercado dos seus conflitos, dos relacionamentos, né? Ele, naquele momento da sua vida, já tinha sido perseguido por Saul, teve um envolvimento adúltero com Betseba, tinha sido repreendido severamente por seu amigo, profeta Natã. Aminon, seu filho, havia abusado da sua irmã Tamar. Seu filho, Absalom, matou o irmão Aminon pelo que fez a moça. E a partir daquele momento, Absalom começou a perseguir a Davi para fazer o quê? Para tomar o trono.
E nós percebemos que do capítulo 11 ao 15 de 2 Samuel, o que acontece com Davi? Ele entra em declínio familiar desde o seu adultério que teve com Betseba. Então esse é um salmo que Davi escreveu no meio de fuga, de incertezas e também de medo, né? Ele foge para o deserto e ali está completamente sozinho. E nesse momento de solidão que ele estava ali no deserto, ele faz essa oração ao Senhor. Você já desabafou com Deus? Já teve aquele desabafo? Onde você fala, você se joga no Senhor e fala assim, Senhor, por quê? Né? Eu tenho te buscado, eu tenho feito a sua obra, eu tenho estado diante de ti, aquele desabafo com o coração. Acredito que todos já, no momento de angústia, no momento onde se viu sem saída, já desabafou com Deus. Então eu queria refletir com os irmãos, através desse salmo, aprender sobre a oração de desabafo e o que podemos alcançar quando nós desabafamos com Deus. Primeiro que nós conseguimos é satisfação da nossa alma. O versículo 1, ele diz, a minha alma tem sede de ti. Quando desabafamos com o Senhor, com Deus, sentimos satisfação de alma, porque nós sabemos que Ele está ouvindo a nossa oração, porque Ele está ali presente. E Davi estava ali no deserto, com sede, e por isso, naquele momento, ele diz, como terra árida e sem água, né? Como você vai satisfazer a sua sede numa terra árida e sem água? Ele diz, eu preciso de Deus, né? É a sua presença que eu preciso. A água que nós bebemos, que nós saciamos, é da presença do Senhor. É estar diante dele a cada dia. E ele afirmou que a sua necessidade de Deus era maior que a sede que ele sentia no momento. Então, né? Ele precisava da água, mas ele precisava mais de Deus naquele momento, a estar ali com ele. E nossa necessidade sempre, primeiramente, tem que ser por Deus. Por isso, Jesus disse que Ele é a água da vida, né? Que flui do nosso interior quando nós cremos nele. Então, só Jesus, irmãos, pode satisfazer plenamente a nossa vida, o ser humano. E dentro da nossa alma, há uma profunda sede, que não é saciada por nenhum vício, por nada que nos satisfaz, mas somente por Cristo Jesus. É Ele que é a nossa água da vida. E eu digo para você, você tem sede espiritual por Senhor? Jesus pode te saciar para todo sempre. Ele pode mudar a sua vida. E também o amor ao templo. Assim eu te contemplo no teu santuário. Quando nós desabafamos com o Senhor, nós nos lembramos daquilo que nós aprendemos aqui no templo, né? Todos os ensinamentos que você teve. E Davi amava o templo de Deus, a casa de Deus. Ali era o seu lugar preferido. E mesmo longe ali do templo, ele sentiu a presença do Senhor. Então o Senhor está aonde você estiver, basta você o clamar, basta você chamar o seu nome. E no templo que nós somos do Espírito Santo de Deus, e por isso nós temos que precisamos buscar, mesmo num deserto, sentir a presença do Senhor, mesmo das dificuldades, procurar a presença do Pai. E naquele momento Davi não estava olhando para a circunstância, e sim para Deus, né? Ele não olhava para a sua fraqueza, mas para a força do Senhor. E
acho que nem mesmo percebia que estava num deserto, porque a presença do Senhor o satisfaz. E no versículo 2 ele fala: vê tua força e tua glória. É isso que era a esperança de Davi. Ele não se lembrou dos problemas. Imagine naquele lugar. E ele estava ali meditando a palavra de Deus que ele aprendia no templo, se recordando de tudo que aprendeu. Irmãos, nos momentos de luta, podemos fechar os olhos e crer no invisível, crer no impossível e meditar nas horas de alegria que passamos orando na casa de Deus. Bem, as suas lembranças, quantas coisas Deus já não fez por você aqui nesse lugar? Quantas coisas Deus já não realizou? Quantas bênçãos você recebeu? E os momentos de oração são úteis para situações onde nós passamos conflitos da nossa alma. É ali onde nós buscamos a Deus, quando nós estamos desesperados, angustiados. Então você tem que amar a casa de Deus. Você tem que amar a casa de Deus, porque o que você aprende na igreja é útil para os teus momentos de luta, para os teus momentos de aflição. Vemos também a dependência da graça de Deus. No versículo 3 e 4, ele diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as minhas mãos. Quando nós desabafamos com Deus, nós aprendemos a depender da graça dele, da graça do Senhor. Davi ali estava perdendo tudo que tinha. O seu reino foi tomado pelo seu filho. O povo não confiava mais no rei que tinha pecado, tinha sido adúltero e assassino. A sua família estava arruinada por um incesto e a morte entre os irmãos. Então a casa ali estava com bastante problemas, né? E foi apenas no deserto, porque ele teve que fugir, né, do palácio, porque ele não tinha onde ficar. Então a fuga de Davi para o deserto foi por vários problemas, várias circunstâncias que estavam acontecendo naquele momento. E ele disse para o Senhor para Deus, que ao Senhor ele nunca perderia, mesmo que ele perdesse tudo, até a própria vida, né? Nós precisamos entender que a graça do Senhor, diz aqui, é melhor que a vida, é melhor do que... Se nós não tivermos Deus em nossa vida, se nós não tivermos Jesus como nosso Salvador, nada nos vale. Nós precisamos dele na nossa vida, no nosso dia a dia. E naquele momento de crise, Davi fez o quê? Louvou a Deus dizendo: cumpre-me bendizer enquanto eu viver. Em teu nome levanto minhas mãos. Ao levantar as nossas mãos, nós dizemos ao Senhor que nós nos rendemos, que nós, enquanto Ele viver, né, enquanto Ele viver em nossos corações, enquanto estivermos com Ele, né, nós levantamos nossas mãos, nós entregamos tudo a Ele, né? E erguer as mãos tem o sentido de entregar os problemas e receber, você pegar a sua bênção, né? A bênção do Senhor. Estamos rendidos ao Senhor, levantando as nossas mãos e tocamos nos mais alto da nossa cabeça, pela fé na presença do Senhor. Temos que cada dia mais reconhecer que somos dependentes dEle e voltamos a realizar plenamente os nossos sonhos. Assim iremos estar com Deus, assim iremos, quando estamos nos desabafando, nos rendendo e confiando no Senhor. E nós vemos também que, quando desabafamos, nós vemos a providência divina. Ele diz: como banha de gordura, farta-se a minha alma.
Imagine uma pessoa num deserto dizendo, né, que ele não estava mais no seu palácio, não estava mais ali no meio, que ele, no seu reino, onde todos o serviam, onde tinha um banquete todo dia, mas mesmo assim, como um banho e de gordura, farta-se a minha alma. A alma dele se fartava da presença do Senhor. Ele estava refugiado, mas o Senhor lhe providenciava que lhe levassem o alimento. Então, Deus o provia em todos os lugares, em todos os momentos, porque ele sabia que ele estava, era um servo dele, por mais que tudo que aconteceu, nosso Deus é misericordioso, Ele ama os seus filhos, e nós sabemos que, como diz a palavra do Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, assim como alimentar é importante para a nossa sobrevivência, Deus também é indispensável, né? E Jesus, em João 6,48, diz que Ele é o pão da vida, né? Então Ele pode nos alimentar, nos satisfazer as nossas almas, mesmo que você esteja nesse momento passando por um deserto. Que então, se você tem Deus consigo, mesmo sendo pobre, mas quem está com Jesus, mesmo sendo rico, sempre lhe falta algo, né? Às vezes nós temos tudo, mas não temos Deus. Somos pobres, mas nós temos Deus. Somos ricos, temos Deus. Somos pobres e não temos. Então Jesus é essa diferença. Ele faz a diferença. Ele é o que muda todas as coisas. E não, satisfação, irmão, não é ter tudo, é não sentir falta de nada, né? É isso que Davi nos diz no Salmos 23, né? Que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, nada vou sentir falta. Mesmo que falte algo, ou que você não tenha tudo, esteja satisfeito com o que Deus faz por você, né? E o apóstolo Paulo também nos ensina que ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, circunstância, momento. E ele declara logo em seguida: tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem te fortalecido? Quem tem fortalecido a tua vida? Quem tem te sustentado? Irmãos, nos momentos de crise e dificuldade, é ali que nós vemos a providência de Deus, para nos sustentar em cada uma de nossas necessidades. O Senhor é o Jeová Jirê, o Deus provedor, né? E quantos aqui já não experimentaram a provisão divina no momento da dificuldade, né? Você já enfrentou? Aquele momento que, se você nem imagina que aconteça, né? Deus providencia algo na sua vida, Deus faz algo que você fala assim: é só Deus. Por isso vale a pena servir a um Deus fiel e poderoso. Então, irmão, saiba, Deus pode prover tudo o que você precisa para vencer nessa manhã, da sua vida. Outro ponto que você encontra, que você pode alcançar quando desabafa com Deus, é o descanso espiritual. Ele diz no versículo 6 e 7: no meu leito, quando de ti me recordo, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Quando nós desabafamos com Deus, aprendemos a descansar nele e esperar no Senhor. Quando Davi estava em seu palácio, em sua cama, né, no seu leito real, ele sempre orava e pensava em Deus. Porém, ali do deserto, ele não tinha uma cama. Mas Davi se deitou e começou a lembrar das bênçãos de Deus na sua vida. Recordou das suas vitórias na presença do Senhor. E ali ele proferiu deixar a amargura para se deliciar nas boas lembranças que ele tinha, né? Então, irmãos, aprendemos que ao invés de ficarmos curtindo, ficarmos
amargurados, com lembranças de problemas, nós podemos, nos momentos difíceis, nos exercitar em gratas memórias que Deus já nos fez em nossas vidas. E crer que Ele vai fazer e pode fazer muito mais. Né? Não ficar só se lastimando, não ficar assim, Deus, vida, né? Tem aquele desenho, vida, céus, azar. Não, levante suas mãos para os céus. Deus, se eu estou passando por esse deserto, eu estou aqui, mas eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor vai me livrar, o Senhor vai me ajudar em todas as circunstâncias. É difícil, sabemos que é difícil, mas tantos exemplos na Bíblia nos levam a crer que podemos também, né? Nós não somos diferentes dos profetas, né? Nós temos o mesmo, hoje nós temos o Consolador que nos consola, né? O Deus que o Espírito Santo a cada dia nos motiva. E sabemos que Ele pode fazer muito mais. E ali no deserto não tinha sombra, né? Imagina você no meio do deserto, e Davi declarou que estar com Deus é descansar numa sombra fresca, né? No versículo 7 diz isso. E também não tinha instrumentos musicais para tocar e acompanhar os louvores. E mesmo assim, nada impedia que Davi adorasse ao Deus, louvasse ao Senhor. E com alegria, né? Que é o mais importante. E ele usou a força de seus pulmões e com muito prazer entoou cantos jubilosos a Deus. Muitas vezes nós estamos aqui, né? Vocês, os irmãos estão no sentados e acham bonitos os louvores que nós cantamos aos sons dos instrumentos. Mas quando nós estamos sozinhos, né? Ali às vezes aqueles louvores que você entoa de contrição, né, onde te dá força para continuar, força para prosseguir o seu caminho. E assim Davi, um exemplo para nossas vidas, adorador, um adorador por excelência, né? Nós queremos ser como Davi foi. Então, irmão, dos meios das suas dificuldades, saiba que você não está sozinho. E você vai no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, você pode descansar, como diz o Salmo 91. Então nós podemos louvar a Deus, apesar da circunstância, apesar dos momentos. Por quê? Porque Ele é Deus e continua sendo digno da sua adoração. Não é porque você está passando problema que você não vai adorar, né? Tem o cântico que nós cantamos aqui, nunca pare de adorar, né? E ali fala assim que nos momentos onde às vezes nós conquistamos uma vitória, vem um inimigo, né? E tenta te fazer jogar para baixo, te fazer desistir, te fazer não querer mais continuar. Mas Ele diz, nunca pare de adorar, nunca pare de exaltar, nunca pare de crer. Então, irmão, temos que descansar no Senhor e adorar a Deus, mesmo em momentos de lutas. Então, digo para você nessa manhã, adore ao Senhor e descanse nele. Descanse no Deus Todo-Poderoso. Continuando, nós podemos também, quando nós desabafamos, né, com o Senhor, ter desapego às coisas materiais. O que é isso? No versículo 8, Davi diz assim, a minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Quando nós desabafamos, quando nós estamos orando ao Senhor, nós aprendemos a desapegar, a deixar as coisas materiais como prioridade em nossas vidas. E nesse momento da vida de Davi, ele não tinha mais apego a nada, né? Ele não disse que queria voltar a casa e para o seu trono, poder e conforto. Ele queria a presença do Senhor naquele momento. Ele chegou à conclusão que a única coisa que se apegava, que ele não podia viver, era a presença do Senhor, do Deus vivo, né? Como nós cantamos, né? Nós queremos ver o Senhor a face. E tudo que nós queremos é adorar e mergulhar, né? E hoje quantos
todos nós, né, vivemos num mundo tecnológico, né? Você já imaginou ficar sem uma geladeira, sem luz, sem celular, sem TV? Hoje é o mundo da modernidade que nós vivemos. Eu mudei de casa, eu passei por um momento que eu tenho a TV por assinatura, né? E eu pedi para mudar e informaram que por causa da pandemia não podiam mudar. Não podia sim, não tinha um prazo de um mês, 30 dias para eles fazerem uma mudança de endereço por motivo de estarmos em pandemia. E naqueles momentos você ficar só com os canais locais, para quem tem uma TV com um monte de canal, mais de 300 canais, você ficar com apenas os canais locais, eu digo para vocês que eu vi ali que não é fácil, né? Mas é isso que nós temos que desprender dessas coisas. Então, nesse momento, foi aonde que nós encontramos, a gente encontra tempo para quê? Para orar, para fazer outras coisas que a gente não fazia, porque eu não tinha mais. Então, você poderia ouvir, em vez de uma televisão, você podia ouvir uma pregação, que tinha internet mesmo assim, mas você muda o foco, né? Você não precisa mais depender daquela coisa. Então, nada é insubstituível, né? Você tem que se colocar, né? Procurar ver o que Deus te dá e aproveitar daquele melhor. Desapegar dessas coisas. O problema é que nós, seres humanos, nos apegamos a essas coisas e valorizamos às vezes mais do que pessoas, né? Hoje, como nós falamos, né, tem às vezes para você se comunicar com um filho, com alguém, em vez de você chamar, você pode usar o WhatsApp, né? É moderno hoje, né? Então você está no mesmo cômodo e às vezes tem pessoas que para falar usa a modernidade. Irmãos, em vez de estar lá, abraçar o seu filho, abraçar a sua esposa, abraçar a sua mãe, o seu pai. Por isso o apóstolo Paulo diz que por amor do dinheiro, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Davi aprendeu o quê? A dar valor real ao que realmente tem valor. E ele diz: a tua destra me ampara. O que é isso? Ele dizia que quando o rei, né, quando o rei se levantava, ele tinha ao seu lado um cetro, né, para se levantar na mão direita. E tinha uma pessoa importante sempre do seu lado, que era um servo. Nesse momento, Davi não tinha mais o teu trono. E ninguém para poder ajudá-lo a levantar. Mas ele se sustentou no quê? Sustentou na mão do Senhor, na mão de Deus, que ali estava ou sustentando, ou segurando, ou levantando, ou apoiando em todas as coisas. Então vamos deixar de nos apegar às coisas materiais e vamos nos apegar mais ao Senhor. Desapegue de tudo que é desnecessário em sua vida. Finalizando, mais um ponto, nós temos que entregar o nosso domínio ao Senhor. Davi era um homem forte, era poderoso, e ele naquele momento poderia usar, né, a sua influência como rei para se vingar quando saísse daquele momento. Mas ele preferiu confiar em quem? Em Deus, na justiça de Deus. E ele aprendeu que a mentira não prevalece, porque por isso ele não temia os seus caluniadores. Ele mesmo diz aqui: pois se tapará a boca dos que proferem a mentira. Todos que já foram injuriados, já proclamaram alguma mentira contra si, sabe como é duro ser injustiçado, né? Como é duro você ser acusado de uma coisa que você não fez. E ali, como se não bastasse sua própria consciência, ainda
tinham pessoas o apedrejando com palavras. Ali está relatado no Salmo 120, versículo 2. Mas isso serviu o quê para Davi? Para aprender a confiar totalmente, cada dia mais, no Senhor. E a partir, irmãos, desta oração, o que aconteceu com Davi? Ele deixou Deus conduzir a sua vida e ser o verdadeiro rei do seu povo. E ele saiu daquele deserto com o quê? Um novo homem direcionado por Deus, né? É um ensinamento deserto para as nossas vidas. É um lugar onde nós aprendemos com a nossa intimidade com Deus. E não adianta, irmãos, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, né? Não adianta com a sua força você querer mudar as coisas se não tiver com Deus ao seu lado. Por quê? Dá tudo errado, né? E nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Em Hebreus 10:30 está dito isso. Não tenha medo. Uma palavra que eu deixo para vocês. Não tenha medo das pessoas que mentem. Porque o que está preparado para ela? Que nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. A palavra do Senhor nos ensina. Confie no domínio de Deus sobre a sua vida. Que Ele vai resolver os seus problemas à sua maneira. Amém? Deixe Deus dominar a sua vida e te defender do perigo fazendo justiça. Amém? E para terminar, irmãos, eu vi aqui um hino, que ele deve ser dos antigos, que eu não conhecia. Conte para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Não te desanimes. Tome a sua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. E ela transmite o quê? As palavras do Salmo. Tudo que você precisa, conte para Jesus. Não tem. Tem coisas que nós só podemos desabafar com o Pai. O Pai, o nosso Deus Altíssimo. Em todos os momentos, Davi encontrava motivo na sua vida para orar e louvar ao Senhor. Mesmo quando era pastor de ovelhas, ele tinha um cantinho no campo para falar com Deus. Quando foi músico do rei Saul, aproveitava para expressar o seu louvor ao Senhor. Quando foi soldado e até general do exército, nunca se achou ocupado demais para não ter tempo de orar. E quando se tornou rei, mais ainda Davi dedicou a sua vida a conversar com o Senhor, com o Deus. E ele não tinha vergonha, como nós não temos ter vergonha em momento nenhum de cantar, de gritar e dançar na presença de Deus. Amém? E do seu povo, Nós somos o povo de Deus, então nós não precisamos nos envergonhar. Então, irmãos, nós precisamos exercitar essa comunhão, de falar todo dia com o Pai, de desabafar com Ele. Logo quando você se levantar, no seu trabalho, um tempinho que você tiver, conte para o Senhor o que está acontecendo. Fala para Ele os temores do seu coração. Porque nós, quando falamos com o Pai, desabafamos, nós sentimos satisfação da nossa alma. E lembramos que nós aprendemos no templo, nós aprendemos a depender da graça de Deus. Nós vemos o Senhor prover as nossas necessidades. Nós descansamos no Senhor e esperamos nele. Desapegamos das coisas materiais e deixamos Deus agir, reconhecendo o seu domínio sobre tudo. E agora, você pode também encontrar um cantinho, um momento para desabafar com o Pai, para falar com o Papai, Intimidade nós temos para chamá-lo de Pai. E nessa manhã,
Ele quer ouvir o seu desabafo, a sua oração. Se você está triste, amargurado, com um problema, passando por um deserto, por lutas, por aflições, por tristeza, nós temos que aprender como Davi, buscar a Deus. Somente buscando a Deus nós vamos vencer todas essas circunstâncias. E buscar a Deus é desabafar com Ele, é orar, é entregar, confiar cada dia. Amém? Vamos cantar um cântico, Vera. E eu quero que você coloque a sua vida nesse momento. Se você tem algo para falar com o Pai, falar com Deus nesta manhã, se Deus falou ao seu coração, quero que você se coloque na presença do Pai, como Davi desabafou, como Davi falou com o Senhor naquele momento de angústia. Que você agora se derrame no altar. Amém? Aleluia. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Agora nesse momento, irmãos, nós estaremos orando ao Senhor. E você vai colocar diante do Pai. Só Deus sabe o que você passa. Eu não sei. Deus pode me revelar, mas só Deus conhece o teu íntimo do teu coração. Ele sabe como você acordou, como você dormiu, o que você pediu para Ele ontem à noite, em suas orações, em seus clamores. E nesta manhã, Ele quer que você se desabafe com Ele, como você desabafa com o seu melhor amigo. Ele é seu melhor amigo, e Ele te dá o Espírito Santo, o Consolador, para te ajudar, para te mostrar que Ele é real em sua vida, e você pode senti-lo onde você estiver nesse momento. Amém?